No ano de 1130, em uma sociedade pós-apocalíptica, a falta de ordem leva a intensas disputas. O grupo de protagonistas dessa obra precisa combater diversos vilões que vão até eles, pois o grupo de protagonistas atrapalham os planos de dominação dos vilões. Então inscreva-se e curta o vídeo e vamos ver por completo esse resumo. E o nome da obra vai aparecer algumas vezes durante o vídeo. Cruz foge de um robô e sua irmã atrasa a máquina para ele escapar. Enquanto lamenta por não ter poder, ele foge para os esgotos, mas a máquina encontra ele, então ele clama por ajuda. Um homem de cabelos brancos chamado Blade aparece para ajudá-lo. Ele consegue parar o robô por um instante, mas então eles começam a ser caçados pela máquina, que lança vários projéteis, e usando seu livro, Blade resolve a situação, mas com graves danos. Cruz leva Blade para ser curado, e assim que ele melhora vai falar com Cruz e agradece a ajuda. Nisso, Eve passa por cima de Cruz com sua moto, pois ela nem notou a existência dele. Ela vai abraçar Blade, que recusa o abraço e manda ela prestar atenção. Por um instante, Cruz confunde Eve com sua irmã, e isso chateia ela, que renomeia Cruz como Yamada. O doutor aparece. Ele se chama Gido. Blade pergunta a Cruz o porquê das máquinas perseguirem ele. Ele conta que eles estavam com um grupo que atacou Simeon. Então a cena muda para o vilão, sendo avisado que seu robô foi destruído, vendo uma foto de Cruz e Blade e mandando que eles sejam eliminados. A cena volta para Blade contando que muitos foram caçados nos últimos tempos pelos Needless. Cruz conta que estava num grupo de 400 pessoas, mas agora só sobrou ele. Do nada, Eve começa a gritar e a culpar Yamada pelo ocorrido. Ele tenta argumentar que eles tentaram parar as maldades do vilão, mas ela volta a gritar e fala que ele deixou seus companheiros serem eliminados e que ele era verdadeiramente um dispensável. Assim, Cruz foge e Eve não entende o porquê dele se chatear. Escondido em ruínas, ele chora a falta de sua irmã. Então, um vilão quebra o pingente de Cruz e diz que vai eliminar ele. A cena muda e Gido conta que o grupo Simeon fez grandes contribuições ao mundo, mas de forma nefasta, e que busca desenvolver uma poção de vida eterna. Gido conta que analisou o SSD do robô destruído e descobriu que o vilão sabe o último ocorrido e Blade deve esperar ataques do vilão, de um grupo que é mais poderoso que as máquinas, e isso anima Blade. De volta ao Cruz, o vilão diz que ele não vai sobreviver e tudo vai aos ares. Cruz sobrevive e o vilão mostra seu poder de cortar tudo com suas teias. O vilão conta que ele é o Aranha dos Needless e que o trabalho dele é eliminar aqueles que se opõem ao Simeon. E quando ia eliminar Cruz, Eve interrompe ele. Blade diz que vai salvar o garoto, mas no momento o Aranha amarra Blade e diz que nem os deuses são capazes de quebrar a teia dele. Mas então Blade diz que deve ser mais forte do que deuses e se solta. O vilão tenta atacar Cruz, mas não causa dano. Então vemos que alguém trocou de lugar com Cruz, e é a Eve com sua habilidade de metamorfo. Com um punho de aço, ela manda o vilão longe, que volta atacando. Então Blade desfaz o ataque, mas o vilão ataca novamente, e Blade vai parar longe. Após a poeira baixar, Blade mostra sua habilidade de copiar habilidades, e assim derrota o vilão. Cruz fortemente agradece a ajuda, e Eve decide assumir a forma da irmã dele, tentando o reconfortar, mas ela fala besteira e Cruz foge novamente. A cena muda, vemos Blade incomodando Cruz para que ele faça as compras para ele, e Cruz vai até Eve pedir ajuda, e ela dá umas moedas e pede que ele compre um refrigerante para ela. Em seguida vemos Cruz indo às compras, e pensando em sua irmã. Ao voltar das compras, Cruz entrega o refrigerante para Eve, mas ela reclama de ser o refrigerante errado. E após uma birra, começa a jornada até achar o refrigerante.
Após andar muito, eles encontram o refrigerante com um vendedor ambulante, mas robôs estão na área e Eve decide se esconder deles. Enquanto estavam escondidos, um vilão flutuando encontra eles, um dos 4 mais fortes capangas do grande vilão, que logo lança seu ataque contra Eve, que cai com uns danos, mas logo ela se levanta pois manipula cada célula de seu corpo. Cruz fala para fugirem, mas Eve se nega e ataca o vilão. Mas seu ataque não alcança ele. Ela tenta múltiplos ataques, mas nada funciona. O vilão revida e causa danos. Diz para não se opor ao chefe dele. Cria uma enorme bola de aço com espinhos e joga em cima dela. O vilão despreza os dois. Cruz tenta identificar o poder do vilão, mas não consegue. O vilão diz ser um elo perdido na evolução, que está próximo à perfeição. Cruz se desespera. O vilão pede a localização daquele que destruiu o robô, mas Cruz se nega a contar. Então o vilão ataca e Eve defende Cruz. O vilão diz que logo a energia da Eve vai acabar e ela não vai mais conseguir usar seu poder. E isso acontece. O vilão diz que seu poder é de destruir e criar coisas. Assim ele criou uma enorme cama de pregos logo abaixo de Eve e Cruz. O vilão diz aos dois que eles podem contar o que ele quer saber ou encarar a cama abaixo deles. Cruz fica em pânico e Eve diz para Cruz encarar o vilão e pensar, pois um Needless só pode ter um poder. Nisso, o vilão continua atacando e Eve pede algo para usar como escudo. Cruz entrega o refrigerante que é destruído e deixa Eve furiosa. O vilão continua o ataque. Cruz cai no chão e pensa como resolver a situação. Nesse momento, ele vê parte do refrigerante flutuando e percebe que o vilão mentiu sobre sua habilidade. Ele mostra para Eve que percebe qual a habilidade do vilão e confronta o vilão, contando assim que a habilidade dele é de deixar as coisas invisíveis. Cruz e Eve pulam no chão que está invisível, e o vilão diz que saber a verdadeira habilidade dele não muda nada. Mas Eve diz que muda sim, e usa seu poder novamente, e explica que ela bebe esses refrigerantes pois são extremamente calóricos. Vemos que eram 5.000 quilocalorias e Eve vai para cima do vilão. A habilidade dele se desfaz e mostra que ele só estava no segundo andar do galpão. Depois disso, ela elimina o vilão e os dois vão embora, se atentando que mais vilões devem estar por perto, e realmente estão. Vemos pessoas indo para a sede de Simeon e um idoso sendo recepcionado por uma vilã. O velho vilão vai conversar com o líder dos vilões, conhecido como Arclight. Os dois conversam sobre os projetos para eliminar aqueles que se opõem a eles. Então vemos o grupo de protagonistas. Cruz está fazendo o almoço e depois deles comerem, Cruz pergunta como Blade consegue ficar tão calmo. Gido diz que eles não devem nem saber desta área. Blade manda ele parar de se preocupar e Eve assusta ele. Durante a faxina, Cruz pensa em sua irmã e na ajuda que está recebendo. Então alguém entra no confessionário. Blade vai até lá para ouvir a pessoa e Eve e Gido vão espiar. A pessoa diz que veio eliminar Adam, que é o primeiro nome de Blade. Eve diz para Blade falar que não conhece a pessoa. Cruz concorda, mas Blade chuta o homem quebrando tudo e depois dizendo que é o Adam. O homem se apresenta, ele é Teruyama e logo mostra e conta que o seu poder é controlar o fogo. Ambos se preparam para a batalha. Teruyama manda um soco em chamas e vemos Eve e Cruz do lado de fora, escapando da luta. Eve diz que vai ficar tudo bem. Vemos que Blade não sofreu danos e isso assusta Teruyama. Em seguida, Blade aprende o poder de Teruyama e manda o mesmo ataque, assustando novamente Teruyama, que vai para cima e seus ataques se chocam, mas Blade supera seu adversário. Vemos uma reunião na Simeon, em que países requisitam por Needless, e o idoso conta que isso começou há 50 anos, quando lançaram uma explosão de mutação genética.
Assim, os Needless surgiram e agora cada nação quer sua equipe de Needless. Durante a conversa, eles contam que ninguém sabe a origem do ataque que originou as mutações. De volta à batalha, o Teruyama está pensando que precisa usar sua técnica mais forte antes que Blade memorize ela. Se aproveitando que Blade não pode desviar, pois Jido está atrás dele, ele lança uma enorme bola de fogo, mas Blade desvia e Teruyama não acredita no que viu. Jido continua bem e Blade lança o mesmo ataque. Teruyama pula para desviar e, quando olha, Blade está lançando mais uma enorme bola de fogo. Teruyama decide encarar, mas era uma armadilha, pois Blade colocou as teias do Aranha dentro da bola de fogo e captura ele. Nisso vemos Eve e Cruz, e ele notou que Teruyama estava atrás de Adam, mas que os outros vilões não sabiam o nome de Blade. Eve não entende, e ele explica que isso pode ser um mal entendido. Então Eve, após acertar Cruz, corre de volta para a batalha. Teruyama está sendo derrotado. Blade fala que vai vingar Jido, que lembra Blade que ainda está vivo. E Blade pergunta a Teruyama quais são as últimas palavras dele. Teruyama diz que não vai perdoar o que Adam fez aos amigos dele. Nesse momento, Jido percebe que existe um mal entendido, e eles descobrem que não são inimigos, pois Teruyama está atrás de Adam Arclight, o vilão da obra. Teruyama fica pasmo e quando tenta se explicar, Eve chega fazendo um combo em Teruyama, que acaba gerando uma enorme discussão, e logo depois Jido põe na conta do Teruyama os danos da batalha. No final, Eve decide renomear Teruyama como Ushida. Cruz tenta acalmar os ânimos, mas a discussão só cresce e de longe um vilão continua observando eles. Quer continuação? Então comente e compartilhe o vídeo. Esse anime tem 24 episódios e nesse resumo foram apenas os 3 primeiros. Até o próximo vídeo. Valeu!